Olá, tudo bem? Para você que é meu aluno e para você que ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Nádia Arruda, sou professora de Serviço Social para concursos. Tenho como lema o descomplicar o serviço social. E aí hoje eu venho trazer para vocês um assunto muito importante quando o assunto é estudar para concursos, que é o tema assessoria e consultoria em serviço social. Apesar de ser um tema importante, a gente sabe que as referências bibliográficas sobre o tema assessoria e consultoria são um tanto restritas na nossa profissão. E é por isso que eu tento trazer o máximo de informações possíveis para que vocês consigam ter acesso ao que realmente importa no tocante a concursos sobre o tema assessoria e consultoria. E para isso a gente precisa começar afirmando o seguinte: que o tema assessoria e consultoria no serviço social, ele já existe desde 1970, quando dentro da nossa categoria começaram-se a falar sobre assessoria e consultoria. No entanto, a gente sabe que em 1970 a nossa profissão aqui no Brasil e na América Latina como um todo passava por um processo que a gente conhece como processo de reconceituação, de renovação do serviço social. Então, dá para imaginar um pouco como era visto essa assessoria, essa consultoria naquele tempo, não é isso? Pouquinho depois, mais uns 20 anos depois, 1990, a gente começa a ter um arcabouço teórico, né? um teor metodológico, digamos assim, um tanto mais forte, um tanto mais sólido sobre assessoria e consultoria. E é daí que começam os primeiros escritos. A gente tem como referência aqui no nosso país, dessa dimensão de assessoria e consultoria, o grande professor Maurílio Matos, né? Que tem um livro Assessoria e Consultoria, que vocês podem achar facilmente no site da Cortez, que também tem aquele artigo, Auditoria, Supervisão, Assessoria e Consultoria em Serviço Social, que está naquela excelente coletânea do Cefez, disponível gratuitamente na internet para download. E o Maurílio Matos, ele vai dizer para a gente o seguinte: olha, assessoria não é sinônimo de consultoria, menos ainda sinônimo de supervisão. E aí, falando nisso, a gente precisa entender que a assessoria é um processo, a consultoria é outro processo e a supervisão é outro processo. Se a gente está falando de assessoria, a gente precisa remeter à pessoa do assessor. O assessor é aquele profissional que detém amplo conhecimento sobre uma determinada realidade, sobre um determinado nicho da realidade. O assessor é aquela pessoa que está sempre se capacitando, que está sempre se qualificando, que detém muita propriedade sobre um determinado assunto, que vai sugerir as intervenções. E aí você deve perguntar: professora, mas o assessor, ele intervém diretamente na realidade? A resposta para essa sua pergunta é não. O assessor, ele não intervém diretamente na realidade. O assessor, ele tem o que nós costumamos chamar de autoridade de ideias. É a pessoa do assessor que vai auxiliar tecnicamente uma equipe ou uma pessoa, que é essa pessoa, esse assessor que vai sugerir estratégias técnicas, propor ideias e caminhos. Mas não é esse assessor que vai executar essas ideias e esses caminhos. É tanto que a equipe assessorada, ela tem autonomia para decidir se vai acatar as ideias do assessor ou não. O processo de assessoria, ele não tem autoridade de mando. E é por isso que difere-se imediatamente do processo de supervisão. As duas distinções principais são que na supervisão a gente tem a autoridade de mando. O meu supervisor, ele vai dizer: olha, Nádia, é assim que você tem que fazer. E muitas vezes na supervisão nós não temos autonomia para dizer: não, me parece que dessa forma não é a melhor. Basta a gente se lembrar da nossa supervisão de estágio na faculdade. Não era bem assim. Nós não tínhamos uma supervisora acadêmica e uma supervisora de campo. E essas supervisoras propunham, mas com uma autoridade de mando e não apenas de ideias. Outra coisa é que a supervisão, ela tem um caráter pontual, um caráter eventual. Já a assessoria, ela pode perdurar por bastante tempo. Então não erre mais, a assessoria não é sinônimo de supervisão, tá bom? Da mesma forma que a assessoria não é sinônimo de consultoria. Mas por que, professora? Se você não me segue no Instagram,
Vai lá no meu Instagram, o @prof.nadiarruda, porque nessa semana eu postei um teste, um quiz, e me perguntava qual era a diferença, né? O que era que caracterizava a assessoria e que não caracterizava a consultoria. E muitos dos meus alunos se equivocaram porque afirmaram que a assessoria era um processo temporário e na verdade não é. Mas quando a gente está falando de consultoria, aí sim, a consultoria é realmente um processo pontual, de começo, meio e fim bem determinado e geralmente curto. O consultor, que é diferente do assessor, ele emite opiniões técnicas, pareceres e por vezes pode até participar do processo, coisa que o consultor não faz. Então a consultoria tem mais essa noção de emissão técnica de pareceres sobre determinado assunto. Então, por exemplo, quando os meus alunos me buscam para fazer uma consultoria para concursos em serviço social, eu elaboro todo o processo de consultoria. Por quê? Porque eu detenho um conhecimento acerca de uma área, que é a área dos concursos. Isso me proporciona que eu consiga elaborar um planejamento direcionado para os meus alunos. Envio-lhes esse planejamento e o processo de consultoria encerrou. Diferente que se fosse um processo de assessoria, eu continuaria acompanhando esse aluno, entendeu? Então não é difícil de entender, às vezes é a forma como lhe explicam, a forma como a teoria está posta que faz com que a gente confunda um pouco as informações, mas não confunda mais. A assessoria é um processo continuado, no qual o assessor é uma pessoa que possui grande propriedade sobre aquele conteúdo, sobre aquele conhecimento, sobre aquela realidade. O assessor, ele auxilia tecnicamente, ele não intervém diretamente no processo, ele tem autoridade de ideias e a equipe pode ou não acatar suas ideias, porque a equipe assessorada tem autonomia para tal fim. A supervisão tem o seu caráter eventual e temporário e tem o pressuposto da autoridade de mando, e a consultoria tem como finalidade a emissão técnica de um parecer, a emissão de uma opinião acerca de determinado assunto. Então, nenhum dos três é igual, tá bom? Se você quer aprofundar um pouco mais nesse assunto, se apega ao professor Maurílio Matos e as suas produções sobre assessoria e consultoria, ou se você quer assistir outras aulas nesse teor, vem conhecer os meus cursos online para concursos em serviço social, que você vai poder escolher o curso nas carreiras da saúde, carreiras sociojurídicas, carreiras municipais ou carreiras de universidades e institutos federais. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, acesse o meu site, o profnadiarruda.com, e vem ser meu aluno também. Um super beijo e até a próxima dica do Descomplicando o Serviço Social.